A graça e a paz, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer aqui um review mais específico. Vamos estar apresentando esta obra. Trata-se do Novo Testamento interlinear. Mas antes de apresentarmos, já peço para que você deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Bom, esta obra aqui, ela é destinada para os irmãos que querem aí, então, ler o Novo Testamento na língua original. Ela tem aqui o texto grego e mais 3 traduções alternativas. A tradução literal, a tradução Almeida Revista Atualizada e a tradução na linguagem de hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui a contracapa. O Novo Testamento interlinear grego-português é um valioso instrumento para o estudo e a meditação pessoal do Novo Testamento no original grego. Fruto de um minucioso trabalho, essa obra serve de auxílio na pesquisa do texto original e na preparação de pregações e estudos bíblicos. Então é uma ferramenta indispensável para aqueles que preparam a mensagem, para aqueles que estudam e pregam na igreja, para aqueles que querem ter uma compreensão mais exata do texto grego do Novo Testamento. Hoje nós sabemos que existem muitas traduções, mas se você tiver acesso ao texto original e se você souber ali traduzir o texto, pelo menos ter um conhecimento básico do grego, você então terá uma tradução melhor do que as traduções disponíveis hoje no mercado. Vamos estar abrindo aqui este interlinear, Novo Testamento interlinear grego-português. Vale ressaltar aqui, irmãos, que a capa, ela é capa dura, tá? É uma obra bem considerável, tá bom? Traz uma lombada aí até bem considerável, uma obra grande, até porque tá aqui o texto grego e a tradução literal, já transliterada para o português, a tradução é atualizada e a linguagem de hoje. Aqui você pode perceber então o índice, ele é direto, tá bom? Vai ter aqui um prefácio, uma apresentação da obra, a língua grega no Novo Testamento, a lista de abreviaturas e depois aqui então os livros, os 27 livros do Novo Testamento. Ao final, terá aqui então o apêndice, que é uma análise dos verbos mais frequentes, partes principais dos verbos irregulares, bastante frequentes no Novo Testamento. E a bibliografia, que é importante se você quiser aí pesquisar. Vamos abrir aqui, então, no prefácio do autor, o que é uma tradução interlinear? Para que serve essa tradução? Uma tradução interlinear do Novo Testamento grego coloca uma palavra ou expressão portuguesa abaixo de cada palavra ou expressão grega. E aqui então nós temos as razões por que devemos então estudar aqui o grego. O autor vai trazer aqui algumas razões, tá? Existem várias razões para se estudar o grego do Novo Testamento, entre elas as seguintes. Vamos ver? Para ter acesso ao texto original do Novo Testamento, nenhuma tradução substitui por inteiro o original, tá vendo? Por mais que tenhamos várias traduções, a NVI, a NAA, Almeida Revista Corrigida e várias outras traduções, nenhuma delas substitui por inteiro o original. O texto original sempre é a fonte da qual tudo flui de forma muito mais natural. Para melhorar, entender e avaliar traduções modernas, quanto maior o número de traduções disponíveis, maior a necessidade de conferir o texto do original.
para fazer cada vez melhor a tarefa da exegese e da teologia. Então veja bem, exegese é extrair o sentido do texto e também fazer a teologia, tá bom? Não quer dizer então que quem traduz a Bíblia não seja teólogo, todos são teólogos. A Bíblia só está disponível para nós hoje em várias versões porque é um trabalho exaustivo aí de vários teólogos, exegetas que se debruçam em torno do texto grego e do texto hebraico e do aramaico para trazer as traduções para nós, senão nós não teríamos as traduções. E eles fazem isso com muita maestria, com muito cuidado, com muito zelo e com muito temor, já que o original da Bíblia, as fontes originais do texto grego não existe mais. O que nós temos são cópias dos originais. E estas cópias, elas contêm ali alguns erros decorrentes ali dos copistas, das pessoas que copiaram esses textos. E então o trabalho se torna muito mais árduo do exegeta, porque ele tem que analisar vários aparatos gregos para poder então ter ali a melhor tradução. Por isso a importância de se conhecer o grego. Então, dando prosseguimento aqui a esta obra maestral, eu quero ir direto aqui para o texto que eu gosto muito, que é o texto aqui da Epístola aos Romanos, capítulo 8. Veja como que a obra está, então, aqui, como ela se apresenta perante nós, aquilo que nós tínhamos dito, tá bom? Aqui nós temos o texto grego, aí a vida dirigida pelo Espírito, o texto grego em cima, em azul, nós temos aí, então, a tradução literal no português. Na margem aqui, nós temos aqui da Bíblia na linguagem de hoje, e na outra margem à esquerda nós temos então a versão da Bíblia Almeida atualizada. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o texto atualizado. O texto aqui corrigido, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. E agora aqui nós temos então o texto grego aí, o texto grego e a tradução embaixo, é aquilo que eu disse para vocês, tá? O texto grego não segue uma lógica como o português, ó. Nenhuma, portanto, agora condenação para os em Cristo Jesus. Então veja bem, tem que ler a sentença inteira, se você estiver lendo somente o grego, para compreender e extrair ali então a tradução. No grego aqui nós podemos ler uden aranin katakrima tois em Cristo Iesu, rogar nomos pros pneumatos tesoes em Cristo Iesu, eleuterosen de apotu nomos tes amartias kaitu atanaton, e assim segue o texto. Então veja bem, uden aranin katakrima, a palavra katakrima aqui quer dizer condenação, e vem na palavra portuguesa cataclisma, e aí por diante, né? Em Cristo Iesu, rogar, pois, né? Que pois nomos quer dizer lei, por isso que nós falamos de nomos, lei, tu pneumatos, repare bem, pneumatos, espírito vem de pneuma, de ar, pneuma, ar, pneu, lembra disso daí, né? Pulmão, e aí por diante, pneumatos, tes zoes, uma palavra aqui também muito conhecida, que as pessoas colocam em seus filhos, zoe, quer dizer vida, ou zoes, vida, em Cristo Iesu, eleuterosen de apotu, nomostos, amartias, kaitu, tanaton, morte, togar, adunaton, ton, nomon, enro, estenei, dia, te, sarcós, a palavra sarques, muito falada na igreja, sarques, sarcós, aqui, ela aqui é conjugada aqui, quer dizer carne, roteoston, autu, uion, né, ruion, filho, penfaz, enviado, em homolomati, sarcós, amartias, pecado novamente. Então este é o texto grego aqui, a tradução embaixo, e aqui nós temos então a NTLH e a Almeida Revista Atualizada. Esta é a Bíblia
interlinear, indispensável aí para poder se ter um conhecimento do grego, tá? Aprender um pouco grego. Aí você vai utilizar também, junto com esta Bíblia, você pode estar utilizando um léxico para te ajudar aí na compreensão, apesar que o autor aqui, o tradutor, ele já traduziu para o português, mas se você quiser conferir as palavras aqui no grego, você deve utilizar então um léxico como este. Esse aqui é um léxico bem pequeno, é um léxico, mas só que é um léxico muito útil, proveitoso. É pequeno, mas não se deve subestimar o valor deste léxico. Ele vai ajudar então a compreender as palavras aqui e poder estar então aqui lendo no grego. Mas aqui neste caso ela já está traduzida, tá bom? Já está traduzido. O que as pessoas que ensinam o grego, vários canais que ensinam aí o grego, falam a respeito, assim, criticam um pouco a Bíblia interlinear, é que ela vicia. Se você estiver aprendendo o grego e você quiser ter uma profundidade no grego e você começar a usar então aqui um interlinear, você ficará viciado, ou seja, você já tem a tradução aqui e você então deixa de fazer um esforço aí para poder fazer a sua própria tradução. Então o correto para quem quer se aprofundar no grego e virar até um tradutor é estudar o grego e utilizar diretamente então um texto aí grego sem ser o texto interlinear. Vou pegar aqui um texto sem ser o interlinear para poder dar para vocês um exemplo. Muito bem, então aqui nós temos o texto aqui. Este é o texto grego, é o texto receptus, o texto recebido, o texto de Erasmo de Roterdã. Ali, o primeiro texto utilizado cerca de 1500, 1400 para 1500, de Erasmo de Roterdã. Esse já é um texto, já é uma outra família aqui de texto, diferente dessa que nós estamos utilizando. Este grego aqui é da Alain Lestrée, este aqui já é o texto recebido. Ele difere um pouco, tem isso no grego, né? Muitos manuscritos, muitas famílias que são encontradas, muitos aparatos e aí por diante, tá bom? Esse aqui já é o texto grego, aí o texto já grego sem ser a tradução interlinear do grego. Vou pegar aqui no Ekata Ioane, no Evangelho de João, para dar aqui um exemplo para vocês deste texto, que é o texto grego aqui, já sem ser interlinear, né? Já direto para estar traduzindo aqui, olha aí. Evangelion Toccata Ioane. Evangelho Toccata Ioane. Olha aí para vocês verem, ó. A palavra, ó. Em arque, em rologos, kai rologos em proston theon, kai theon em rologos, rutos em arque, proston theon, panta de autoegeneto, kai coris autoegeneto de renro gegonem, em autozoe, em kai zoeto, fuston antropon. Então veja bem. Aqui nós temos a palavra antropon, que vem de antropologia, aqui está traduzido como homem, né? Aqui tem em arque, princípio, a palavra aí muito utilizada na filosofia, o logos, né? O logos, que é o verbo, a palavra, cairo logos em proston theon, theon é Deus. Então aqui é um texto já grego, texto recebido, o texto grego sem ser o texto interlinear. Então, para você aprender e traduzir, terá que utilizar então um texto desse aqui. Esse aqui já não tem o interlinear no meio. Você estará lendo ele aqui e fazendo a sua tradução aqui diretamente do texto grego. Esse é o texto recebido, texto pela qual a versão King James foi traduzida e outras versões mais. A edição fiel utiliza este texto também. Diz eles que é um dos textos mais confiáveis. Há divergência entre os eruditos do texto recebido, do texto da Alain Lestrée e outros textos, mas só para termos aqui um exemplo. Então aqui é Coríntios, né? Corintinóis, Romanos, Romaióis, Prois Romaióis. Olha para vocês verem aqui, Romanos, eu gosto do texto do capítulo 8, como eu estava lendo lá, tá bom?
O capítulo 8, ele é um pouco diferente da outra tradução. Esse aqui já é um texto diferente um pouco. Olha aí, capítulo 8, não tem divisão nenhuma, o texto ele é corrido, então é o mesmo texto que nós lemos. Udem aranim kata krimatoi em Cristo Jesus, e kata sarka peripatosim, alakata pneuma, uma palavra pneuma circulada aí, espírito, né? Pneuma, rogar nomos tu pneumatos, tesoe em Cristo Jesus, eleteurose, apoto no montes amartias, caitu talaton, togar adunaton, tonomon, e aí vai, tá? Aqui, então, se faz necessário fazer a tradução. Já no texto, já nesse interlinear, nós temos aqui, então, o texto já traduzido para nós. Mas é um interlinear muito bom. Ao final dele nós vamos ter aqui várias, né, sugestões aí das declinações dos verbos para um estudo mais analítico e frequente dos verbos, para quem está começando aí o estudo do grego, da língua grega. Lembrando que somente o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e uma pequena parte foi escrito então em aramaico. Então essas três línguas compõem a Bíblia Sagrada, hebraico, aramaico e o texto grego, mais especificamente o grego koiné, o grego comum, o grego falado na época de Jesus. Tá bom? Espero que vocês gostem deste vídeo, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Não se esqueça de deixar o like, inscreva-se no nosso canal, que Deus venha te abençoar. Um abraço e até ao próximo vídeo.